Olá! Seguindo a série As Leis do Triunfo de Napoleão Hill, estamos na quarta lição de 16 e hoje o tema é Economize. Nessa lição, Napoleão Hill afirma que toda pessoa que se compromete, de um lado, a ganhar mais, ou seja, a pessoa trabalha continuamente para aumentar suas receitas. Não importa se na qualidade de funcionário, onde ele vai buscar aumento de salário, ou se na qualidade de empreendedor, onde ele vai buscar o aumento do seu colabora. Então, se ele de um lado trabalha para aumentar suas receitas e de outro ele trabalha para reduzir os seus custos, os seus gastos, essa pessoa ela tem poder ilimitado. Ela reúne a capacidade que é de ter a tranquilidade financeira, que segundo Napoleão Hill é uma das características fundamentais para que você possa ter sucesso. E sem dúvida foi uma das características que ele encontrou em comum com todos os homens e mulheres que eram bem-sucedidos na época em que essa pesquisa foi feita. Como eu falei no primeiro vídeo, foram centenas e centenas de empreendedores, inventores, pessoas do mais alto escalão da sociedade naquela época, início do século XIX, e que foram entrevistadas e onde ele identificou claramente quais eram as características que uniam, que ligavam essas pessoas. E a capacidade, sem dúvida, de economizar, ou seja, de gastar menos do que se ganha, foi uma das capacidades claramente identificadas. Napoleão Hill deixa muito claro que a questão da economia ela é fundamentalmente um hábito. Inclusive ele trata muito fortemente a partir dessa lição, vocês vão perceber em todas as outras, dessa questão do hábito. Para Napoleão Hill, o que guia fortemente a ação dessas pessoas bem-sucedidas são bons hábitos. E os hábitos podem ser cultivados. Por exemplo, a questão da economia é um hábito que precisa ser cultivado pela disciplina. Toda pessoa que toma a decisão de ser bem-sucedido precisa desenvolver de forma disciplinada a capacidade de gastar menos do que ganha. Então essa lição a gente vai tratar especialmente sobre esse tema. A pobreza por si só, ela é suficiente para matar a autoconfiança. É isso que Napoleão Hill deixa muito claro. O que acontece é que, assim como o hábito de economizar leva a pessoa à prosperidade, também existe o hábito de se endividar, ou seja, o hábito de gastar mais do que ganha. E normalmente isso começa sutilmente, ou seja, a pessoa ela vai gradualmente desenvolvendo a capacidade de gastar mais do que ganha. No início, quando a pessoa, no primeiro mês da vida, por exemplo, que ela tem uma despesa extra e o salário ou o rendimento não cobre aquele gasto, ela sempre tem o auxílio, né, se é que podemos chamar de auxílio, mas ela sempre tem à mão um cheque especial, um cartão de crédito ou algo que vai estar disponível para que ela cubra aquele déficit. Normalmente o valor é pequeno, ela sabe que no mês seguinte ela consegue cobrir esse valor e tudo bem. Mas esse hábito ele vai se ampliando e no mês seguinte tem um valor um pouco maior. No outro mês, um valor um pouco maior. E em pouco tempo, essa pessoa está com todo o salário dela consumido pelo cheque especial, pelo cartão de crédito. Ou seja, ela recebe o rendimento que ela tem pelo seu trabalho e todo esse rendimento já é para cobrir um déficit acumulado. A bola vai estourar quando chega ao ponto em que o rendimento dela do mês não paga mais a dívida acumulada. Ou seja, aí a linha de crédito que ela tinha é cortada, ela tem um nome negativado, ela começa a receber cobrança e é muito difícil que essa pessoa consiga prosperar sendo pressionada por credores. É muito difícil que essa pessoa acorde com energia, sendo que ela mal dormiu a noite anterior, justamente por força das dívidas acumuladas. Então não é à toa que Napoleão Hill dedica um capítulo inteiro para a questão da economia. Por quê? Uma pessoa que não tem uma vida financeira saudável, realmente
ela não consegue seguir com seus projetos adiante, porque ela vai se fragilizando, a sua autoconfiança vai diminuindo. Ninguém consegue dar o melhor de si, ninguém consegue se expressar de maneira e impor respeito quando está seriamente endividado. Essa é a conclusão que esse capítulo nos dá. O sacrifício do mundo será pouco para evitar a infelicidade das dívidas. Basicamente, é isso que deixa muito claro Napoleão Hill. E mais, o hábito de se endividar deve ser substituído pelo hábito de poupar. Napoleão Hill acredita firmemente que o hábito pode ser substituído, ou seja, qualquer hábito pode ser substituído por outro hábito. Então, o hábito de você gastar mais do que ganha precisa necessariamente ser substituído pelo hábito de poupar. Só assim você vai conseguir seguir firme no seu propósito. E aí, eu estou com essa lousa porque eu vou colocar para vocês alguns passos fundamentais para que você consiga virar o jogo e sair da condição, se é que você está nela, de devedor para a condição de poupador, né? E o número 1, o passo número 1 está aqui, ó. Identifique suas dívidas. Parece simples e de fato é, mas esse é o passo fundamental. Você precisa saber o que você deve, para quem você deve, qual é o valor. Isso precisa ser escrito claramente. Se você prefere trabalhar no computador, lança numa planilha de Excel. Mas o passo número 1, você precisa identificar e quantificar qual é o tamanho da sua dívida atual. Ok? Então esse é o passo número 1. Passo número 2. Crie um orçamento. Então, se você já tem as suas dívidas devidamente identificadas, a segunda etapa é criar um orçamento. E que orçamento é esse? Primeiro, daquilo que você ganha, você tem que reservar uma quantia para o seu orçamento de sobrevivência. Ou seja, quanto você precisa para sobreviver. E aí, meus caros, vai aqui uma dica que é muito simples de entender, mas é difícil de praticar. Se você está endividado e quer sair da dívida, o primeiro passo é que você vai ter que ter muita austeridade. Ou seja, você vai ter que ser duro com as suas finanças. Você vai ter que cortar na própria pele, reduzindo o seu custo de vida ao máximo. O seu orçamento, se ele era de 10 mil, você vai ter que baixar ele para 5 mil ou para 7 mil. Se ele era de 20 mil, você vai ter que baixar ele para 10 mil ou para 12 mil. Se era de 5 mil, você vai ter que baixar para 2.500 ou para 3.500. Ou seja, você tem que enxugar a máquina, enxugar o seu custo, né? Por quê? Porque se você enxugar com um orçamento austero, você vai dar o primeiro passo, que é começar a ter uma economia. Nesse primeiro momento, você vai poder poupar a economia? Negativo. Você vai usar essa economia para pagar as dívidas do passado. Só que elas não vão ser pagas nunca se você não tiver gastando menos do que ganha. Então você precisa começar a gastar menos do que ganha para, com esse excedente, pagar as dívidas do passado. Depois que pagar as dívidas do passado, você vai ver que esse excedente poderá ser utilizado para investimento, para muito mais coisa. Mas, então, lição número 1. Identifique suas dívidas claramente, planilhe, coloque isso tudo de maneira bem controlada. Lição número 2. Crie um orçamento. Passo número 3. Você deve procurar os seus credores e renegociar as suas dívidas. Então, tá aqui, ó. Procure seus credores. É o passo número 3. E qual é a importância desse passo? Um dos grandes erros que levam ao aumento do endividamento é que quando a pessoa ela vê que não vai conseguir pagar uma conta, a primeira solução dela é o quê? É pegar um empréstimo para pagar essa conta.
Por que a pessoa faz isso? Porque ela se sente mais confortável em pegar o empréstimo do que renegociar a dívida. Para a maioria das pessoas, renegociar a dívida é humilhante, é desgastante. E pegar o empréstimo do banco, principalmente essas linhas de crédito ruim, como cheque especial, cartão de crédito, tudo, é muito fácil, você não precisa falar com ninguém, o dinheiro está na sua mão. Só que aí você comete um erro gravíssimo, que é o quê? Contrair uma dívida para pagar outra. O que acontece quando você toma um empréstimo para pagar uma outra dívida? Você amplia a dívida principal. E é aí que a bola de neve vai se formando. Então, o ideal, se você quer sair do endividamento, você tem que paralisar todo esse processo. Ou seja, não toma mais empréstimo. Você procura os seus créditos e renegocia. Ah, tinha que pagar em 3 vezes? Olha, agora eu vou precisar pagar em 8 vezes, em 10 vezes. Né? Por quê? Porque aí, normalmente, com o seu credor, como ele quer receber, você renegocia às vezes sem juros ou com juros baixinhos. Se você vai no banco, você vai pagar juros de mercado. E volto a dizer, a bola de neve só vai crescer. Né? Então, esse passo 3 ele é fundamental para evitar a expansão da dívida. O passo 4, efetivamente, é pagar. Pague as dívidas. Por quê? De nada adianta você fazer renegociações se você depois não honrar com essas renegociações. Então, renegocie de forma consciente para que você possa efetivamente cumprir com esse combinado, com esse pagamento previsto com o seu credor. E os últimos 2 passos. Número 5. Siga o plano com rigor. Ou seja, você dimensionou suas dívidas, que foi a primeira etapa. Na segunda etapa, você fez um orçamento de quanto é o seu custo de vida e quanto pode sobrar, né, desse custo de vida para você pagar o endividamento. No passo 3, você chamou os seus credores, renegociou com os seus credores. Você começou a pagar a dívida. O passo 5 é o quê? Seguir o plano com rigor. Por quê? Tem gente que quando ela vê que ela começa a achar uma solução, né, o hábito de se endividar é tão grande que ele volta a contrair dívida. Só porque ele já resolveu uma, ele já quer voltar a fazer novas dívidas. Então, não é hora. Você precisa seguir o plano, o seu orçamento com rigor. Tem que continuar apertado, tendo sobra, para você zerar a dívida do passado. Porque só assim você vai chegar na etapa crucial, que é o melhor momento, que é quando você consegue investir. Você só consegue investir quando você pagou todo o seu endividamento, continua com o orçamento enxuto. Aí aquela sobra que estava sendo usada para pagar os débitos, você vai fazer o que agora? Investir. Esse é o momento mágico aonde você para de ser devedor e passa a condição de poupador ou credor. Você passa a ter o que receber. E é isso que se espera. Por quê? O que Napoleão Hill diz é que quem tem reservas, quem tem a vida financeira organizada, ele não só tem autoconfiança, autoestima, força, cabeça tranquila, como ele consegue usufruir de oportunidades. Quantas e quantas oportunidades você já teve e não pôde, né, exercer essa oportunidade porque não tinha recurso, porque dependia de financiamento de terceiros, porque dependia de um dinheiro que você não dispunha. Quando você tem um recurso à sua disposição, parece que as oportunidades batem à sua porta, parece que a oportunidade, você escolhe as oportunidades. E é óbvio que fica muito mais fácil ter sucesso se você está nessa condição de investidor, ou seja, de credor, e não na condição de devedor. Então é isso, a gente fica por aqui. Obrigado, fique ligado com a próxima lição que vem aí. E se você perdeu alguma das outras lições anteriores, é só olhar aqui no meu canal, você consegue ver desde a primeira lição. Valeu!